Cantares 5:2. Achou, Lenine? Então lê para nós. Cantares 5:2, vamos lá? 5:2, né? Isso. Eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado e estava batendo. Veja que coisa linda, né? Quer dizer, ele que chega, né? No Cantares, o noivo que chega. Lê agora para nós o 2, verso 8. Não, o 2, capítulo 2. 2:8. Cantares, né? É, de Cantares mesmo, 2:8. Esta é a voz do meu amado, eis-o aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os alpes. Então, no Cantares, o noivo vem. Isso tem alguma a ver com o feito do 25? Fala, quando chegar da meia-noite, igual aqui fala que ela estava dormindo. Quando chegar da meia-noite, o encontro... A gente vê que tem essa similitude, né? Então, ele está falando por quê? Porque você tem virgens para acompanhar a noiva. A noiva é a igreja, essas virgens estão inclusas. Então, nessa linguagem, está tudo junto ali. Aí agora tem que esperar o noivo, mas você não sabe que hora que ele vem. Então tem que ter uma vigilância noturna. Aí tem lâmpadas e tem azeite, que é o óleo, é o combustível para manter a lamparina acesa. Então, Provérbios 31:18. Olha o que essa mulher prudente faz. 31:18 de Provérbios. O que ela providencia? A esposa, o marido está longe, mas ela providencia o quê? Vamos ler aí. Vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. De noite, quer dizer, ela tem azeite, combustível para manter a lâmpada acesa. A casa e a vida daquela família está iluminada. A gente tem que entender e compreender essas coisas. Quando a gente lê aqui no Jeremias 25, versículo 10, Jeremias 25:10. É. Achar, pode ler para nós, hein? Eis que eu enviarei e tornarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores. Não, é Jeremias 25:10. Não, 39. E farei perecer entre eles a voz de cordeiro, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e os sons das mãos, e a luz do candeeiro. Então, você vê, quando ele diz, olha, eu vou pegar vocês de morro abaixo aí. Então, a voz do esposo, da esposa e as lâmpadas. A festa do casamento e as lâmpadas que está a luz do candeeiro também vai apagar tudo. Então, para a gente ter um bom encontro com Deus, as nossas lâmpadas têm que estar bem abastecidas. Existe um quadro que está acontecendo aqui nessa parábola. Primeiro, ele faz uma rápida separação. Entendeu? Porque o que está acontecendo aqui... O que está acontecendo? O casamento, ele separou as prudentes da imprudente. O casamento no tempo de Jesus, haviam 3 estágios, tá? No processo matrimonial. Primeiro era um compromisso. Era feito um contrato com os pais da noiva. E era contrato escrito. Ó, meu filho está interessado na sua filha, assim, assim, vocês aceitam? Ah, nós aceitamos, então. E era feito ali, então, um contrato de noivado.
entre os pais do noivo com os pais da noiva e era assinado o documento. Depois tinha o segundo estágio, que era o noivado em si, que era na casa dos pais das noivas, tinha testemunhas, entendeu? Tinha promessas mútuas das partes contratantes diante de todas as testemunhas. O noivo dava presentes à sua prometida e ficavam unidos pela cerimônia do noivado ali. O noivo, olha só, e a coisa era tão séria que se o noivo morresse, ela era tida como viúva. Vamos ver que contrato de noivado. Porque para eles lá, tipo assim, fez o contrato de noivado, não é para quebrar mais esse contrato. Então, se o noivo morresse, a noiva era tida até como viúva. E se no fim o noivo não quisesse, desistiu da noiva tudinho, era tido como divórcio. E eles não viviam matrimonialmente. A gente começa a entender aquele processo do José e da Maria. Ele não coabitava com ela, mas tinha um compromisso, eu vou deixá-lo escondido, tá entendendo? Olha, a gente vai entendendo, porque teve essas questões entre as partes, a família dele com a família dela. Coisa interessante isso aí. Depois, então, por último, cerca de um ano depois, era o casamento. O noivo com seus amigos buscava a noiva na casa do pai dela e levava em cortejo de volta para a sua casa, onde então se fazia a festa do casamento. Então essas 10 jovens podem ser as damas, podem ser criadas do noivo, igual aquelas que vão levar para o rei, que a gente viu em Salmo, filhas de amigos ou de vizinhos. Eu estou dizendo assim, estou fazendo uma leitura rápida, bem geral, bem genérica, do que é esse processo ali. Então elas agora estão com lâmpadas e estão esperando do noivo. Só que o noivo, eles não sabem que hora que vem. E a sensatez ou a insensatez, na história que a gente vai ler, que a gente está lendo, está na quantidade de óleo que uma parte delas tem e a outra não tem. E aí, então, elas agora tosquenejam e dormem. Como eu disse, não está ralhando, não está chamando atenção, não tem nada disso contra o fato delas estarem ali dormindo, tá? Tem nada disso ali. É porque não é recriminação, mas vai dar agora atenção e vai relevar quando elas se acordarem e se levantarem, vai mostrar que elas agora não têm tempo para nada, a não ser agora reabastecer as lâmpadas. E de 5, não tem mais quase nada. E aí elas vão pedir para as outras. Vão tentar resolver. Então vamos lá, vamos continuar a leitura. Nós lemos até 5, que ele estava tardando o esposo. Então agora o que acontece aqui? 6, 7, 8 e 9, vamos ler. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venha se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram a todas: dê um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão apagadas. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então, já numa linguagem de hoje, né? Você está apresentando aí uma linguagem de hoje. Quer dizer, aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, porque deu meia-noite, verso 6. Ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, o esposo, sair-lhe ao encontro. E aí então, mas ele ainda está distante. Aí elas vão acender, acordaram, o que nós temos que fazer agora? Acender as lâmpadas. Então 5 viram o quê? Não tem óleo. Nós não trouxemos óleo bastante, nós achávamos que o que a gente tinha era o bastante. Isso é muito perigoso quando o crente do reino de Deus acha que o que ele tem espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente e até materialmente falando, basta. Pode ser que ele se demore um pouco mais e a gente até toscaneje, e quando a gente acordar,
a lâmpada tem que estar acesa. Mas aí está chegando, a lâmpada tem que estar acesa. E elas então, aqui na sua linguagem, na linguagem de hoje, elas pediram para as prudentes. Agora, como é que elas responderam? Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem e comprai este azeite para vós. Elas estão dizendo no verso 9, aí, do 8 para 9, dizendo o quê? Não haverá bastante para nós todas. Então, quando vai apresentar que não tem bastante para nós e que não deve ser assim, lá no grego lá está mepote. Tem gente que traduz assim, nunca. Me arruma um pouquinho do seu azeite. Nunca. E faz sentido esse tipo de tradução. Tem tradução que está, certamente não haverá bastante para nós e nem para vós. Entendeu? E tem estudiosos que dizem o seguinte, quando elas mandam através dessa injunção, né? E de antes vai lá e compra para vós e traga e tal, eles acham até que semi-irônico isso aí. Você vai achar o que é aberto meia-noite? Aí se eu fosse querer tratar com minúcias essa parábola, eu dizia o quê? O que geralmente se tem aberto funcionando em qualquer lugar, na maioria dos lugares, à meia-noite? O que a gente vai encontrar? Quais são os ambientes, né? Então, aonde você vai comprar isso aí? Então, essa observação que elas fazem aqui é muito séria. E o que aconteceu no verso 10, 11, 10 e 11? Vamos lá. Então as moças que eles diriam saíram para comprar o óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças estavam com as lamparinas prontas e entraram com ele para a festa do casamento. Isso. E a porta foi trancada. Olha lá, a porta foi trancada. A porta foi fechada. Elas foram lá resolver. Algumas vezes já preguei sobre isso aqui na igreja, sobre elas foram para resolver a demanda. Elas tinham o dinheiro, tinham a disposição, tinham a capacidade de solucionar o problema. Veja bem, vamos fazer uma análise. Elas resolveram o problema da lâmpada delas. Elas resolveram o problema da lâmpada delas. Só que, como diz lá em Apocalipse, a porta da graça tinha se fechado. A porta fechou. Isso nos lembra que fato? Quem é que se lembra assim? A porta fechou. Abre-nos, Senhor, a porta fechou, não pode entrar. A arca de Noé. Jesus não falou já lá atrás, gente, a minha vinda vai ser quase igual no tempo de Noé. As pessoas casavam, se davam em casamento, plantavam, colhiam, comiam, construíam casas, moravam nelas e tal. Mas não estavam se preparando. Né? Noé ficou 100 anos pregando, fazendo aquela arca. Literalmente pregando prego, preparando as coisas, e as pessoas não se apercebiam. Eu particularmente acredito que muita gente se apercebeu, como os irmãos de Noé, o próprio pai de Noé e tudo, mas aí o tempo de vida deles expirou, eles morreram, né? Então agora para os vivos que estão ali, só foi ele e mais 7 pessoas. É um absurdo isso aí. Não chegou em 10. Não chegou em 10. Eu já falei aqui na igreja aqui, que os judeus têm um costume, para abrir uma sinagoga para ter culto, eles têm que ter 10 pessoas, menos de 10 não abre sinagoga. E Jesus parece que ele apresenta uma contra-apresentação, ele diz, não, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu vou estar lá. Pode abrir, pode fazer o culto. Se 10, já teve um fato, eu não me lembro agora o nome do judeu, que eles estavam com o seu escravo e tudo lá, e estão esperando para abrir a sinagoga, e só tinha 9, e ninguém mais chegava, e tinha alguns escravos lá, e ninguém mais chegava, e ninguém veio. Ele foi lá na frente dos outros 8 amigos, falou, você agora é livre, você agora é um homem livre, pode ficar livre, agora você é contado como gente. Aí abriu a sinagoga, porque agora tinha 10. Noé não salvou 10. Então a gente tem que prestar atenção. A porta se fecha. Então o que Jesus está chamando a atenção? Olha, agora eu estou falando dos que estão no meu reino.
Eu estou falando agora é para a minha igreja. Vocês têm que estar atentos. Então, uma outra observação que eu vou falar agora é o seguinte. Nós vimos que tem 5 prudentes e 5 insensatas. Agora, ninguém vai parar para pensar, entendi a parábola de Jesus, 5 estão certas e as outras 5 não estavam tão certas assim, perderam a salvação. Então, no dia do juízo vai ser assim, metade vai se perder e metade vai se salvar. Não tem isso em lugar nenhum da Bíblia. E a gente não pode analisar a parábola para dar esse sentido ao que a gente está estudando. Se a gente fosse dar sentido sobre isso, a gente ia ter que fazer estudo sobre a terça parte. Todas são virgens. Exatamente, todas são virgens. Foi ter os escolhidos, né? Foram 10 escolhidos. Escolhidos foram. Agora alguns escolhidos não, assim. Todos foram chamadas, né? Chamados, é verdade. Mas nem todos. Exato. Mas nem todos são escolhidos. Ficaram apercebidos, né? E nós temos que tomar muito cuidado, que a gente... Vamos nos colocar nessa parábola. Vamos entrar nessa parábola, nessa história. História com E. Nós somos essas virgens. Nós temos azeite, temos dinheiro no bolso, temos a virgindade, que é a pureza. Preste atenção, nós temos a virgindade, que é a pureza para o casamento. E para poder acompanhar a noiva e ser parte da noiva no sentido... Porque se a gente for literal do casamento, está faltando noiva, né? Cadê a noiva? Só tem as companheiras. Então, nós estamos lidando com uma parábola só para dar sentido ao que Jesus está querendo apresentar. É como alguém que chega no dia do casamento e o noivo vem para buscar a noiva e aquelas acompanhantes, aquelas que fazem parte, 5 não estão do jeito que é para estar. Mas são virgens, estão bem arrumadas, estão com veste nupcial. Não está nem igual aquele outro da parábola que ele chega e pergunta, amigo, cadê a roupa que era para você estar usando? Aí ele diz, eu não estou usando, então vai lá onde tem pranto e ranger de dente. A coisa é muito séria. Está falando para pessoas, presta atenção, para pessoas que até antes da meia-noite, até um pouquinho antes do sono, de tosquenejar, eram 100% aptas, se ele chegasse até aquele momento. Eu tenho muita preocupação de eu ou qualquer um de nós sermos dessa linha e estarmos até aqui e aí por fim virar para o senhor e falou, o senhor demorou, o que eu tinha acabou, aí eu tive que providenciar mais para suprir. Então é muito sério isso aí. Que chamados são os que são convidados. Escolhidos são aqueles que ficaram até o fim. Como uma empresa faz um chamado, nós vamos fichar 100 pessoas lá, vai 2, 3 mil. 2, 3 mil aceitaram o chamado, mas para assumir aquele lugar vai ser feito ali várias provas, né? E que vai chegar até os 100 que vão... Eu estou falando de uma empresa que tem uma quantidade. Aí o que é? Todos são convidados, todos são chamados para o reino de Deus e a sua justiça. Mas no dia a dia da praxis de vida, da existência e a operação e a prática da fé, daquilo que Jesus ensina, com o passar da história da própria pessoa e tudo, vai se vendo que muitos vão ficando para trás, não progridem, não continuam. Ele aceita o convite. Agora, ele depende dos chamados, ele depende dele para ser escolhido. Então vamos lá. Calvinismo e arminianismo, hein? Vamos lá. Calvinismo e arminianismo. Muitos teólogos e práticos da fé tiveram dificuldade de expressar alguma coisa. Veja bem, fique claro. O convite e o chamado, ele é feito através do amor de Deus para com a humanidade. É pela graça. Nós somos chamados e salvos pela graça. Isso é dom de Deus, não vem de nós mesmos e não depende de nós mesmos.
ponto. Esse é o convite, esse é o chamado para a salvação. É uma graça imerecida que Deus está dando. Esse chamamento, esse chamado. Aí você vai me dizer, e essa escolha, sou eu que faço por onde? Na verdade, a escolha é como se todos foram chamados, todos foram convidados, mas nem todos quiseram permanecer e continuar até lá. Está entendendo? E existe um caminho. Este caminho, a palavra de Deus mostra, através da ética, da moral, do amor, da longanimidade, benignidade, amor fraternal, caridade. É como se disséssemos o seguinte, ó, o óleo que está nesse vidro, ó, não tendo tomado parte do cortejo nupcial, porque elas foram comprar o azeite, são consideradas estranhas. Ele daqui a pouquinho vai dizer, nós já lemos o 12 não, né? Nós só lemos até o 10, né? Só lemos até o 10. Elas vão dizer, Benuzi está falando, eu não conheço vocês não. Tá? Por isso são excluídas do banquete. O esposo é Jesus, a noiva é a igreja. Os fiéis são as virgens, que deveriam ir em conta ao encontro de Cristo, com as lâmpadas da fé, avivadas pelo óleo da caridade e chamejante de boas obras, a fim de ter parte no alegre banquete. Entendeu? Mas o que vai acontecer? Elas não tiveram o azeite o bastante para, com o passar do tempo,